Hello, dear student. How are you? Espero que você esteja muito bem aí desde a nossa última aula até hoje, né? Sempre muito bem aí. Sou a professora Cíntia, para você que ainda não me conhece. Sou a professora responsável pela disciplina de língua inglesa 3 e nessa aula iremos discutir a nossa unidade 2, intitulada Relationships. Ok? Então, nessa aula de hoje, nós focaremos a nossa discussão nessa unidade, o que não nos impede, claro, de discutir também conteúdos que já foram aí levantados na aula anterior, feito? Então, vamos à lousa conhecer os principais pontos da discussão, ok? Em quais situações utilizamos o Past Perfect e o Past Perfect Continuous, o que os diferencia? Então, como você pode perceber, desde a aula passada a gente já tem discutido aí os tempos verbais perfect, né? E nessa aula o foco vai ser no past perfect e no past perfect continuous, né? A gente fala assim, tem uma pequena diferença entre os dois, né? Será que é uma pequena diferença? Qual que situações que a gente vai usar esses dois tempos, né? A gente não pode esquecer que quando a gente está falando de um tempo verbal intitulado como perfect, nós estamos pensando nessa conexão aí do nosso passado, né? Claro que a gente está lá focado no passado existente, mas a gente não pode esquecer que é um passado que ainda, de certo momento, tem uma certa consequência com o presente. Mas a gente vai ver se isso vai acontecer no Past Perfect e no Past Perfect Continuous, feito? Depois, nós vamos discutir a função dos nossos adverbs, dos advérbios, na verdade, de intensidade, de intensity. Então, por exemplo, se eu quero falar que aquela pessoa, aquela mulher é muito bonita, né? Tenho certeza que vocês lembram do Pretty Woman, certo? Então, por que nós usamos o pretty antes de um substantivo, né? Qual o sentido dele? Existem outras palavras que podem ser usadas antes de substantivos para indicar intensidade? Então, a gente vai fazer essa discussão. Porque é interessante essa discussão no quesito de tradução. Lembra que eu falei na aula anterior, vou comentar de novo, para nós tomarmos cuidado com as situações de tradução, para a gente evitar que a tradução aconteça, né? A gente tentar pensar em inglês em grande parte dos momentos para que a gente não confunda o uso das palavras. Então, nós vamos falar também sobre como indicamos ações que tínhamos o hábito de realizar no passado e aquelas que não sabíamos fazer, mas que depois de algum tempo nos habituamos a fazê-las, né? Então, é aquela questão de algumas expressões que existem em inglês e que são usadas para indicar certas ações. Aqui, nesse caso, a gente vai falar de hábitos do passado e também de hábitos que vieram do passado para o presente, né? Ou seja, que a gente se habituou a fazer. E, por fim, a gente vai falar da questão do vocabulário em inglês que podem pertencer a classes diferentes de palavras, né? Então, como assim? Então, for example, if say book, né? A gente tem esse costume de usar a palavra book, que a gente já sabe que significa livro, né? Então, the book's on the table, né? Tem frase mais famosa que essa? Acho que não, né? Então, the book's on the table. Então, a gente sabe que é o book, é o livro. Será que existe um outro uso para a palavra book? Além de livro, né? Então, é isso que a gente vai discutir. Então, tem certas palavras que podem, sim, serem usadas em contextos diferenciados e isso, claro, já que é um contexto diferente, obviamente, isso vai mudar o sentido da palavra, né? Então, a gente vai conhecer esse novo vocabulário e perceber o que esse uso diferencia na língua inglesa, ok? Então, muitas vezes a gente faz essa comparação com o português, eu sempre falo, cuidado, tá? Então, a gente pode, sim, pensar na questão de traduzir uma coisa ou outra, mas nem sempre, né? Vamos tomar cuidado para que a tradução não aconteça a todo momento e ela não nos atrapalhe. Combinado? Nada mais, nada menos,
vamos começar a nossa aula falando do tal do past perfect, né? Então a gente fala assim, nossa, professor, mas esses tempos perfect são tão difíceis, é complexo entender, eu não consigo compreender onde eu vou aplicar, como que se usa, a gente fica tão focado na estrutura que a gente esquece do uso, né? E não é difícil, essa coisa de difícil é que a gente coloca na cabeça, né? Então muita gente fala que os tempos perfect são difíceis, a gente coloca isso na cabeça e depois a gente não consegue aprender por conta desse preconceito com essa estrutura, né, que existe. Então vamos, na aula passada a gente viu a questão do present perfect, very simple, né, it's about the connection from the past to the present, é sobre essa conexão do passado com o presente. Agora o past perfect, ele tem essa ligação com o passado, claro, tanto que o nome tem a palavra past. Porém, o conceito, o uso é diferente do present perfect. Vamos à lousa conhecer esse uso. Então, nós temos aí o past perfect, né? A gente pode encontrar simplesmente como past perfect ou past perfect simple. É a mesma coisa, tá? Claro que é mais fácil falar sem o simple, né? Fica mais simplificado. É um tempo verbal usado para expressar ações passadas que aconteceram antes de outra ação, que também ocorrera no passado. Não importa qual ação é citada primeiro na sentença, o uso do past perfect faz ficar claro qual foi. Então, vamos entender melhor, né? Às vezes fica complexo lendo assim, uma ação que aconteceu antes de outra. Como assim, professora? Então, quando a gente fala sobre duas ações que aconteceram no passado, tem ações que acontecem ao mesmo tempo, mas existem ações que aconteceram primeiro e a outra aconteceu depois, certo? Eu posso simplesmente falar na frase, né? After ou before, então antes ou depois daquilo, mas eu também posso indicar a ordem dessas ações por meio das estruturas verbais. E o past perfect nos ajuda a mostrar qual ação aconteceu primeiro no passado diante de outras ações aproximadas naquele momento, ok? Vamos à lousa ver a estrutura do past perfect. Então aqui eu vou explicar de uma maneira mais rápida, por quê? Porque a estrutura, a gente sabe, a gente conhece, faz parte, né? A gente sempre repete e, como eu disse, é bom a gente focar no uso, né? Então, primeiro, a gente tem o auxiliar, né, do past perfect, que é had. Então, no caso de uma frase afirmativa, ele vem depois do sujeito e antes do verbo. No caso da negativa, o had vira had not ou hadn't, que é a sua forma abreviada. E na pergunta, ele vem antes do sujeito, né? E você pode ver aqui que os verbos têm ed, que é o caso do verbo to listen. Aí eu questionei aqui, será que é só colocar o ed no verbo quando a gente usa o past perfect? Se eu perguntei isso é porque obviamente não, né, professora? Senão você não teria perguntado. É claro. Então não é só colocar o ed no verbo, tá? A gente tem a tabela de verbos irregulares que você já conhece, porque isso daí é uma discussão que vem desde o simple past, né, que é essa tabelinha aqui, que tem o verbo no infinitivo, o verbo no simple past, que não é o nosso foco agora, porque a gente já estudou. O nosso foco agora é o past participle. Então, por exemplo, nós temos aqui o verbo to cut. Não vai ficar cutted, porque ele não é regular, ele é irregular. Então, por isso, a gente precisa ver essa tabela. Então, no caso aqui é cut, cut, cut. Né? Ficou pequenininho, mas acho que dá para entender aí. No caso do find, a gente vai ter find, found and found. Ok? Então, são verbos que não usam o ed, eles mudam. E aqui a professora colocou para você um QR Code. Se você está com o celular na sua mão, é só copiar o QR Code, né? Ler com a câmera do celular. Caso você não tenha, digita esse link que está aí embaixo. Ele vai te levar para uma tabela de verbos regulares que eu amo, porque ela divide os verbos por grupos. E isso ajuda a decorar, porque a gente tem que decorar os verbos. We have to know them by heart. A gente precisa decorar esses verbos, tá?
Então, a gente vai usar e precisa decorar. E por isso, essa tabela por grupos, ela facilita. Ela divide por verbos mais parecidos, que têm o mesmo som, que são formados de uma forma parecida. Então, isso ajuda demais. Feito? Continuando nossa discussão. Aí nós temos, devemos sempre usar o past perfect. Então, normalmente, quando há um indicador de tempo na frase, não se usa o past perfect. Então, eu falei que a gente usa o past perfect para indicar qual ação aconteceu primeiro no passado. Mas aqui você pode ver que eu tenho uma indicação de tempo, que é a palavra before, que significa antes, né? Então, Scott emailed me before I left. Então, o Scott me mandou um e-mail antes de eu sair. Então, eu já sei o que aconteceu primeiro, que ele me mandou um e-mail, né, antes de eu sair. Então, eu já sei o que aconteceu. Se eu quiser, claro, eu posso passar essa frase para o past perfect? Eu posso, mas aí eu não vou usar o before e eu vou mudar toda essa estrutura, né? Então, a palavra before indica qual foi a primeira ação no passado que ocorreu. Por isso, o uso do past perfect não é necessário para indicar a sequência dos eventos. Isso também ocorre com o uso da palavra after, né? Então, se eu falar depois, eu também não tenho essa necessidade de usar o past perfect para saber o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, né? Então, já que são palavras que indicam tempo, para que eu vou ter que construir uma estrutura verbal para indicar o tempo também? Não é necessário. Certo? Voltando à lousa. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Por que eu coloquei esses exemplos? Para que você possa entender que nem sempre a ação que aconteceu primeiro irá aparecer em primeiro em uma sentença. Que a gente pensa assim, a ação que aconteceu primeiro começa a frase, a ação que aconteceu depois termina a frase. Nem sempre é assim, né? Não é obrigatório esse uso dessa forma. Olha aqui meus exemplos. When they arrived, we had already started cooking. Então, quando eles chegaram, nós já tínhamos começado a cozinhar. Então, aqui nós temos a primeira ação e aqui nós temos a segunda. A frase não começou com a primeira ação. He was very tired because he hadn't slept well, né? Então, por que ele estava cansado? Como é a consequência? É a segunda ação, porque ele não dormiu bem. She had already had dinner when I invited her out. Então, ela já tinha jantado quando eu a convidei para sair. Aqui, agora eu já tenho a primeira ação no começo da frase, né? Então, a gente sempre indica o que aconteceu primeiro pela formação do past perfect. E a ação mais recente vai estar simplesmente no simple past. Então, John had gone out when I arrived in the office. Então, o John já tinha saído quando eu cheguei no escritório. I had saved my document before the computer crashed. Então, eu já tinha salvo meus documentos antes do computador quebrar. Sortudo esse, né? E, por fim, nós temos a questão dos static verbs, dos verbos estáticos, né? Então, o past perfect, ele pode ser usado nesse caso, quando o verbo ou ação a ser indicado utiliza um verbo não contínuo, ou seja, um verbo estático, né? Então, we had the car for 10 years before it broke down. Então, o verbo ter não pode ser contínuo, né? Eu estou tendo um carro, a gente não fala isso em inglês, né? Eu tive um carro, nem em português a gente fala, né? By the time Alex finished his studies, he had been in London for over 8 years. They felt bad about selling the house because they had owned for more than 40 years, né? Então, eles se sentiram mal por vender a casa porque eles já eram donos dela, né? Por mais de 40 anos. Então, são verbos, são situações nas quais o verbo não vai indicar uma continuidade. O que é indicar uma continuidade? Colocar em ing, tá? Então, isso acontece também no past perfect. Partindo do past perfect, vamos dar continuidade, né? Já que a gente já compreendeu esse, vamos dar continuidade para o past perfect continuous. Eu falei para vocês, então, quando a gente estava discutindo sobre o past perfect, que existem os verbos estáticos
que a gente tem que tomar cuidado porque eles não possuem adição do ing quando a gente está falando de past perfect. A gente não coloca em ing. Então, eu vou falar had, né? Tinha tido. Como se eu traduzisse assim para o português. Fica esquisito, mas no fim teve um carro, né? Que era o exemplo que eu usei. Agora, quando a gente vai falar nesse caso de posse, eu não tenho como falar eu estou tendo um carro, né? Ou eu tenho carro, não tenho, não estou tendo. Então, essa questão é para onde a gente vai para esse past perfect continuous, certo? Vamos compreender o uso para a gente poder chegar nessa questão do uso do verbo. Então, vamos à lousa. O past perfect continuous é usado para enfatizar a repetição ou a duração de uma ação no passado, anterior a outra ação também no passado. Meu senhor, professora, então vamos pensar aqui. Então, ele é usado para enfatizar repetição. Então, uma ação que aconteceu várias vezes por algum motivo. Para falar da duração de uma ação, quando? No passado, mas ela é anterior a outra ação também no passado. Lembra que eu falei no comecinho dessa aula que quando nós estamos falando dos tempos perfect, a gente não pode esquecer que nós estamos falando de passado, ok? Então, toda ação fica por lá, né? No caso do present, por ter a palavrinha present, tem aquela ligação com o presente. Mas aqui a gente está super focando no passado, past perfect. Então, ele vai ficar no passado. O que aconteceu, aconteceu, não acontece mais, né? Ele indica a continuação, ou seja, a duração das ações. Por esse motivo, algumas expressões podem ser utilizadas com esse tempo verbal. Então, por essa questão dele indicar essa continuação, a duração, a gente tem certas expressões que são usadas com esse tempo, que é no caso, for 2 minutes, for 1 hour, for 5 weeks, ok? Então, é importante que a gente está falando de tempos passados, mas nesse caso de continuidade. Porque uma continuidade não vai ser expressa pelo simple past continuous, pelo past continuous e pelo past perfect. Professora, por que a gente não pode usar com o outro que é mais fácil? Porque quando a gente fala de past continuous, a gente está falando de uma ação que estava acontecendo em um momento no passado. Quando a gente está falando de past perfect continuous, a gente está falando de uma ação que por algum motivo se repetiu, né? Ela aconteceu mais de uma vez e porque ela aconteceu antes de outra ação no passado, né? Então, de certa forma, é bem diferente. Vamos ver os exemplos aí na lousa. Então, vamos lá. Sujeito, né? Essa daqui é a formação. Então, nós formamos usando o quem. O sujeito sempre é o quem, né? Quem. O past perfect do verbo to be, que é had been, né? Então, o verbo to be no past participle é been. E o auxiliar do past continuous, had. E depois o past participle do verbo principal, né? Claro, com ing. Então, vamos lá. Affirmative. I had been waiting long. Negative. I hadn't been waiting long. Aqui é só para você prestar atenção na questão do uso do had. É o had que indica negativa, que indica questão, ele que vai no começo, né? Então, vamos ver aí essa questão desse uso, né? Porque a formação a gente já está cansado de ver. Então, vamos lá. They had been talking for over an hour before Tom arrived. Então, é aquilo que eu falei para você. Tudo aconteceu no passado, né? Então, eles estavam conversando quando? No passado? Por quase 1 hora antes do Tony ter chegado, antes que o Tony chegou. Tudo no passado. Então, olhando essa frase, o que aconteceu primeiro? Aqui, eles estavam conversando. Isso daqui aconteceu depois. Por que é contínuo e não é o past perfect? Porque eles estavam fazendo essa ação, né? A gente está falando da questão de repetição, de continuidade. She had been working at the company for 3 years when it went out of business. Então, eles estavam trabalhando naquela empresa por 3 anos quando ela saiu, né? Ela fechou. How long had you been waiting to get on the bus?
Então, aqui eu já quero saber por quanto tempo, né? How long? Então, a gente tem, quando eu falo por quanto tempo, a gente tem essa ideia de continuidade, certo? Lembre-se que o Past Perfect Continuous está indicando a continuidade, a duração de uma ação no passado. Assim, a duração não continua até fala contínua e continua, para você se perde. Assim, a duração não continua até o momento atual agora, mas ela para antes de alguma outra ação no passado. Então, só lembrando, mesmo nós estarmos falando do perfect, nós estamos falando de past, né? Past Perfect Continuous, ou seja, a ação já aconteceu, ficou no passado, não tem ligação alguma com o presente, ok? Vamos finalizar esse assunto. Então, nós temos aqui dois exemplos. Lembra que eu já comecei o bloco falando dos verbos estáticos, né? Então, a gente tem que tomar cuidado que com eles a gente não coloque ing. Se eu não coloco ing, eu não posso usar no Past Perfect Continuous, não posso. Eu vou ter que usar simplesmente com o Past Perfect. Então, the motorcycle had belonged to George for years before Tina bought it. Então, aqui eu estou falando que a motocicleta, a moto, pertenceu ao George por anos, antes da Tina comprá-la, né? Então, eu usei a estrutura do Past Perfect porque belong é um verbo estático que não aceita ing. Então, se atente aos verbos não contínuos. Eles devem ser usados com Past Perfect e não com Past Perfect Continuous, ok? É importante tomar esse cuidado com esses verbos, porque querendo ou não, é uma estrutura errada. Eu não posso usar dessa forma, ok? Combinado? Vamos aí aos últimos exemplos. Então, nós temos aí, Jason was tired because he had been jogging. Então, o John estava cansado porque ele estava correndo, aquele trotinho, né, trotando. Né? Então, a gente usa, né, usar o Past Perfect Continuous antes de outra ação no passado é uma ótima maneira de mostrar causa e efeito. Óbvio, se eu estou mostrando consequências, eu tenho essa causa e efeito, né, duas ações que aconteceram no passado e ficaram por lá. Então, Sam gained weight because he had been overeating. Então, ele ganhou peso porque ele estava comendo demais. Betty failed the final test because she had not been attending class. Então, a Betty falhou na prova final. Por quê? Por que aconteceu isso? Qual a causa? Porque ela não participou das aulas. Feito? Então, por conta dele ter mostrar essas ações que aconteceram no passado, né, de certa forma indicando o que aconteceu antes e depois, e qual estava acontecendo de uma forma repetitiva, ele tem essa ideia de causa e efeito. Já que falamos, né, do Past Perfect e do Past Perfect Continuous, vamos comparar esses dois tempos verbais, que a gente pode pensar assim, mas professora, são tão parecidos. Então, vamos nesse bloco ver essa diferença, né? O que o Past Perfect se difere do Past Perfect Continuous, ok? Porque, de certa forma, se difere sim, né? A única questão que a gente vai poder trocar os dois é por conta do uso dos verbos estáticos, que não podem acontecer na forma contínua, né? Daí eu tenho que optar pelo Past Perfect. Mas por que a gente faz essa opção, né? Será que não muda o sentido? Então, vamos à lousa. Então, nós temos aqui, né? Nós usamos o Past Perfect Simple para enfatizar a conclusão de um evento. Já o Past Perfect Continuous é para mostrar que um evento ou ação do passado ainda estava acontecendo. Então, olha a diferença. Aqui, no Simple, a gente quer enfatizar a conclusão daquilo que aconteceu. No Continuous, por ser contínuo, eu quero mostrar que aquele evento ou ação ainda estava acontecendo, ela não foi finalizada, né? Ela estava acontecendo naquele momento. Então, aqui eu tenho dois exemplos simples de coisas que estavam acontecendo no passado. Então, I had worked, I had been working. Mais para a gente lembrar essa questão da estrutura.
Aí vem, mas como assim, professora? Então vamos lá. I'd waited an hour for the bus. Nessa questão, nesse exemplo, você pode ver que aqui eu estou usando o quê? O past perfect, o simple. Por quê? Ele enfatiza o encerramento de uma ação. A espera acabou, ou seja, eu esperei 1 hora pelo ônibus. Eu esperei 1 hora, o ônibus chegou, fui embora. Beleza. I'd been waiting for an hour for the bus. Aqui eu estou usando past perfect continuous, porque tem o ing, porque tem o had, porque tem o been. Mas por que, professora, que nessa frase eu uso contínuo e não o simples? Porque aqui eu estou enfatizando a continuidade da ação. Ou seja, eu estou esperando, se a gente for traduzir para português fica melhor assim. Eu estou esperando o ônibus por 1 hora. Então, você passou ali no ponto de ônibus, me encontrou. Oi, Cíntia, tudo bem com você? Não, não tá tudo bem não, faz 1 hora que eu tô esperando o ônibus. Então, para eu passar essa informação para você, eu vou usar o past perfect continuous, feito? Voltando à nossa explicação. Então, nós temos aqui outros exemplos, nos quais o past perfect simple sugere algo mais permanente do que o past perfect continuous, o qual pode sugerir que algo é temporário, né? Então, também temos essas situações que podem ser usadas esses tempos verbais. Então, eu posso falar aqui, por exemplo, she'd always lived with her parents. Então, eu estou usando o past perfect simple. Por quê? Nós não sabemos por quanto tempo, né? Então, ela sempre morou com os pais dela. Então, é algo mais o quê? Permanente, né? A gente não sabe por quanto tempo, não acabou. Provavelmente por conta do uso do past perfect simple. Agora aqui, she'd been living é o past perfect continuous. With her parents. Já tem uma ideia de uma situação temporária, né? Então, ela esteve morando com os pais dela, né? Não sei, obviamente, quando ela foi embora, quando ela deixou os pais dela, mas eu sei que não foi por tanto tempo que ela morou com eles, né? Por isso que a gente faz o uso desse past perfect continuous. Feito? Então, a gente tem essa ideia. Pensa assim, em qualquer tempo verbal, não só nos perfect, né? No simple past, no simple present, tudo que é contínuo, ele tem essa ideia óbvia de continuidade, mas em outras situações, em outros contextos, ele nos traz essa ideia de temporário, né? Algo que aconteceu por pouco tempo, algo que foi interrompido por outra ação. Então, sempre que você tiver que expressar alguma situação temporária ou alguma situação que foi interrompida por outra, opte por usar algum tempo verbal contínuo, né? Nesse caso, você percebeu que nós estamos usando o tempo contínuo porque, além de ser uma ação temporária, ela aconteceu antes de outra. Nesse caso, como são exemplos soltos, a gente não sabe o que aconteceu depois dessas ações, mas aconteceu provavelmente outra ação, né? Então, a gente está falando de coisas passadas que aconteceram antes de outras ações. Então, ela estava morando com os pais, provavelmente ela foi morar sozinha, é a outra ação, né? Então, só pensando, qualquer tempo verbal, falou em tempo contínuo, falou em uso de ing, pensa que além de continuidade, a gente tem esse uso para indicar coisas temporárias, coisas mais rápidas. Feito? Já que nós temos aí bastante conhecimento agora, bastante discussões foram levantadas, vamos colocar essas discussões em prática nesse nosso exercício, feito? Então, nesse primeiro exercício, eu trouxe aí uma retomada dos perfect tenses, ok? Então, a gente vai ver, obviamente, já que eu coloquei perfect tenses, mais de um, né? Então, a gente já falou em aulas anteriores, na nossa aula anterior, sobre o present perfect. Hoje falamos sobre o past perfect e o past perfect continuous. Por isso, nós vamos aí juntar essas discussões, ok? Então, vamos lá. Então, eu coloquei aqui um trecho, né? This is a passage
from the classic story Alice in Wonderland. Ok? Então é um trecho, né? Um pequeno trecho, bem pequeno, porque o livro é bem grandinho, da Alice no País das Maravilhas, certo? Então eu quero que você leia esse parágrafo por enquanto. Então eu vou dar aí 2 minutos para essa leitura, para depois eu passar para o meu questionamento e você me responder, combinado? Então eu vou dar 2 minutinhos para você ler, porque não dá para fazer nada sob pressão, né? Então 2 minutinhos dá tempo de ler e dá tempo de eu passar a pergunta para vocês. Para você fazer a leitura aí desse trecho da Alice no País das Maravilhas, que está em inglês e que faz uso dos tempos perfect, ok? Mas antes de eu te passar a pergunta, vamos analisar o trecho, vamos lá. Primeiro, já que a ideia aqui é discutir os tempos perfect, vamos ver onde eles se encontram, ok? Então, nós temos aqui, she had peeped into the book, ela deu uma espiada, né? Ela deu uma olhada no livro da irmã dela, que a irmã estava lendo, né? Ó, aqui não é tempo perfect, né? A gente tem que tomar cuidado. Acho que eu já falei isso em outras aulas, que o had, além de ser auxiliar para o tempo do past perfect, ele também é o passado do verbo to have, né? A gente não pode esquecer isso, certo? Então, nosso foco ali no she had peeped. Aí, minha pergunta é, from this paragraph, you can infer that. Então, mais 1 minuto para que você leia as alternativas e veja o que nós podemos inferir diante das informações presentes naquele parágrafo, ok? Então, 1 minutinho a gente já discute a resposta. Um tempinho para que você pudesse fazer essa leitura, né, das alternativas. A gente precisa de paciência, né? Nada sob pressão, que não funciona, né? Under pressure, it doesn't work. Ok, então vamos às alternativas para a gente ver o que a gente pode inferir daquele parágrafo,
certo? Então, aqui no caso, a resposta que mais corresponde, né, ao que o texto, que é o trecho, nos diz, é Alternative B. Alice had been sitting down by her sister for a while, né? Quando fala lá que ela, she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations, né? Então fala que ela estava lá do ladinho da irmã dela. E no começo fala assim, she get very tired of sitting by her sister on the bank. E não tinha nada para fazer, então ela decidiu espiar o que a irmã estava fazendo. Então ela esteve, né, ela se sentou ao lado da irmã dela por um tempo, ok? Então é só a questão de compreender mesmo a mensagem como um todo desse trecho. Agora nós temos uma outra atividade que tem um foco também nas perfect tenses, mas com uma discussão um pouco diferenciada. Então, vamos lá conhecer, né, identificar e interagir quanto a isso. É uma discussão, na verdade. Eu quero que você preste bastante atenção, porque isso daqui é importante, é diante de tudo que eu expliquei para você até agora, certo? Então, compare as duas sentenças. Então, nós temos aqui, ó, when I returned with my camera, the bird had flown away. Então, eu não vou traduzir, porque senão eu vou acabar falando a resposta. Depois, eu tenho um exemplo parecido, mas no simple past. When I returned with my camera, the bird flew away. Eu quero que você reflita sobre qual a diferença nas informações presentes em cada sentença, ok? Então, eu vou dar aí 2 minutos contadinhos para que você leia as alternativas, vou deixá-las na lousa, leia as duas frases, analise e pense por que cada uma delas está utilizando uma estrutura de um tempo verbal diferente. Aí eu já volto explicando para você o que aconteceu, ok? Então, eu deixei aí 2 minutos para você refletir, não meditar, né? Para você refletir sobre esses 2 exemplos que utilizam, parece que passa a mesma informação, mas se eles passassem a mesma informação, obviamente os 2 estariam usando a mesma estrutura verbal, e não estão, né? Então, vamos à lousa entender por que não se usa a mesma estrutura para as 2 frases. Primeiro, a gente precisa lembrar quando que a gente usa cada um desses tempos verbais, né? Então, quando falamos sobre uma ação no passado, usamos o simple past, que é no caso de flew, né? Se estamos falando sobre uma ação antes desse momento, que momento? Passado, usamos o past perfect, então had flown. Mas aí, professora, qual que é a diferença então nas frases? Só porque uma aconteceu antes da outra? Exatamente. Então, nós temos aqui, ó, when I returned with my camera, the bird had flown away. Então, nesse sentido, usando o past perfect, quer dizer que o pássaro foi antes de eu ter voltado. Então, antes de eu voltar, né, com a minha câmera, o pássaro já tinha ido embora, voado.
No simple past, when I returned with my camera, the bird flew away. Nesse caso, o pássaro foi depois de eu ter voltado. Então, eu voltei com a minha câmera, consegui tirar a foto e depois disso, o pássaro voou, né? Você tá vendo como a questão de eu usar a estrutura correta muda a informação que eu tô passando? Olha como que é importante a gente refletir, a gente pensar certinho sobre a estrutura que a gente vai usar, né? Para não correr equívocos nas informações, certo? Continuando essa discussão sobre os tempos perfect, vamos falar aí do past perfect continuous e do present perfect continuous, né? Tudo contínuo. Lembra que eu já falei para você, é uma questão mais simples para a gente começar a pensar quando a gente fala em tempo contínuo, é que além de indicar continuidade, que está óbvio na nomenclatura desses tempos verbais, ele indica questões, né, contextos e ações, o quê? Temporárias, que aconteceram por um tempo, que por algum motivo foi interrompida por outra ação, certo? Então vamos à lousa ver uma tabela comparativa entre esses dois tempos verbais. Então vamos lá. Então nós temos aqui o present perfect continuous e o past perfect continuous. Então no present é usado para expressar uma ação a qual se iniciou antes do agora ou no passado e continuou até agora, presente. Ou seja, quando eu falo antes do agora, óbvio, é passado. Então, o present perfect, ela tem essa questão de ligação, né? De ligação do passado com o presente, né? Então, I have been reading this novel for 5 days. Então, eu estive lendo esse romance, cuidado, é um falso cognato, tá vendo que eu quase caí, né? Então, eu estive lendo esse romance por 5 dias. Quer dizer que eu comecei a ler esse livro 5 dias atrás. E até o dia de hoje, segunda-feira, eu esqueci que dia é hoje, mas acho que é dia 13, isso, né? Dia 13, eu ainda estou lendo esse livro, né? No dia de hoje, o dia de hoje que nós estamos, eu ainda estou lendo esse livro que eu comecei há 5 dias atrás. Então, o present perfect me traz essa conexão, ok? Me traz essa ideia de algo que já começou e que vai continuando e que tem uma ligação, né, com esse presente, com esse momento que eu estou vivendo agora. Aí nós temos a questão do past perfect continuous, que é usado para expressar uma ação passada, a qual começou no passado e continuou a acontecer depois de uma outra ação também no passado. Então, aqui, tudo ficou no passado, né? Não tem ligação com o presente. As ações, todas elas aconteceram por lá. Então, for example, we had been looking for the wallet for 2 hours when Susan found it. Então, nós estivemos, né, procurando a carteira por 2 horas, quando a Susan a encontrou. Aqui, no caso, tem uma ação que interrompeu a outra que estava acontecendo, né? As duas aconteceram no passado, mas uma estava acontecendo quando a outra interrompeu. Então, a gente ficou procurando por 2 horas, né? A bendita da carteira. Na hora que a gente achou, a gente parou de procurar. Então, aquela ação foi interrompida, certo? Voltando à lousa para a gente ver mais exemplos. Então, nós temos aqui, né? O past perfect continuous é usado da mesma maneira que o present perfect continuous. A gente coloca em ing no verbo, é isso que a gente quer dizer aqui. Mas ele se refere ao momento no passado. Por outro lado, o present perfect continuous se refere ao presente, por conta daquela questão de ligação passado e presente, né? Então, a gente tem aí o past perfect continuous e o present perfect continuous que usam o verbo com ing, porém, o past, passado, né? Cadê lá? O present tem essa referência com o presente. Então, tem aqui até um desenho que ajuda, ó. Então, aqui, o present perfect progressive, ou continuous, que é a mesma coisa, tem essa ligação passado e presente.
Agora o past já não, ele chega lá no passado e parou, ele não vem até o presente, né? Ele não tem essa conexão, ele não chega até esse agora, né? É interessante, é importante saber essa questão de usos, né, de ligações com passado e presente, porque a gente pensa assim, mas professora, toda vez que eu for falar, eu vou ter que ficar pensando, tem ligação com o presente, uma ação aconteceu antes da outra? A gente nem precisa ficar pensando, a gente já sabe, né, que eu estou lendo, que nem o exemplo lá do romance, né? Se eu estou lendo o livro, eu não comecei a leitura agora, eu já estou falando que eu estou lendo esse livro. Há quanto tempo eu estou lendo ele? Há 2 horas? Gente, 2 horas é passado, já passou, né? Então, I have been reading this book. Né? Eu tenho lido esse livro, eu estou lendo esse livro. Então, por isso que a gente fala dessa questão de conexão. Enquanto nessa questão de past perfect continuous, a gente está com foco lá em 2 ações que aconteceram no passado. Elas aconteceram lá atrás, ficaram lá atrás e por motivo nenhum elas estão conectadas com o que está acontecendo agora, tá bom? Continuando aí na lousa. Então, nós temos lá, ó. They have been playing all day long and now they are tired, né? Então, aqui, a gente usa o have been playing, que é o present perfect continuous, porque a gente tem essa ligação, né, com o presente. Como assim, professora? Então, vamos lá, ó. Eles estiveram brincando, né? Ou eles estavam brincando, que eu gosto de traduzir assim, que eu acho que fica melhor para o português, né? Eles estavam brincando o dia todo e agora eles estão cansados. Então, por isso, é consequência do agora, né? Agora aqui, eu já vou usar o past perfect continuous. Não adianta colocar abreviação, senão vai ficar igual, né? Deixa eu não colocar, senão vai ficar muito parecido. A gente usou had been playing nesse segundo porque, ó, eles estiveram brincando o dia todo antes deles ficarem cansados e irem para casa. Então, eu tenho aqui uma ação, tenho aqui 2 ações, tenho aqui 3 ações, né? Então, são 3 ações. Essas crianças, vou concluir que são crianças, elas estavam fazendo, elas fizeram 3 coisas. Quais foram as 3 coisas? Brincar o dia todo, ficarem cansadas e irem para casa. Diante das 3 ações, o que aconteceu primeiro? Eles brincaram o dia todo para depois ficarem cansados e para depois irem para casa. Então, essa primeira ação vai estar aqui com o past perfect. I'm really thirsty. I have been cycling. Eu ia falar cycle. I have been cycling for 3 hours. Então, eu estou sedento, morrendo de sede, né? Porque eu estive andando de bicicleta por 3 horas. Agora, eu estava com muita sede, porque eu estive andando de bicicleta por 3 horas, né? I had been cycling for 3 hours. Então, aqui, past perfect continuous, por quê, gente? Porque o nosso foco é no passado, né? Aconteceu tudo lá e ficou por lá. Então, eu estava com sede, eu não estou com sede, né? Eu estava, naquele momento, no passado, antes do agora. Então, eu estava com sede, por quê? Porque eu estive o dia todo andando de bicicleta, certo? Agora, vamos falar de 3 expressões que são importantes a gente usar em inglês, por quê? Eu gosto de falar uma coisa, eu gosto de falar que toda a questão de uso de expressões no inglês, de uso de phrasal verbs, de expressões idiomáticas, de idiomas, etc., idioms, é importante a gente saber usá-los adequadamente, porque mostra que a gente tem uma fluência na língua, uma fluência que eu digo, a gente sabe usar, né? A gente tem que entender que é diferente a gente falar que a gente é fluente numa língua e que a gente é nativo numa língua. Só é nativo quem nasceu no país que fala a língua, né? A gente tem que começar a desmistificar isso daí, né? Não tem essa professora nativa porque dá aula há 10 anos. Você nasceu lá? Não, então você não é nativo, né? No máximo você fala o inglês fluente, né?
Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão de pensar que nossa fluência na língua, ela vai ser demonstrada quando a gente começa a usar a língua da forma mais próxima daqueles que nasceram falando ela, né? E isso acontece, claro, com o uso dessas expressões típicas, com o uso dos phrasal verbs, certo? E uma dessas expressões é a que a gente vai discutir agora, que é o used to. Então, vamos à lousa. Aqui eu trouxe já, né, para você conhecer o used to, que é comumente utilizada para se referir a hábitos passados, pois indica uma ação que acontecia frequentemente, mas que não acontece mais. Ou seja, que você costumava fazer, tá? E eu vou escrever bem grande aqui, bem grandão, que o used to se trata de passado, porque a gente tem o costume de falar em português, que eu costumo fazer certas ações. Se eu costumo fazer certas coisas, eu não estou falando de hábitos passados, então eu não vou usar o used to, por isso que eu estou repetindo, focando e apontando essa questão, tá? Used to, costumava. Hábitos passados. Aí tem a estrutura. Como que eu uso? Eu coloco lá used to mais um verbo. Presta atenção que como used já tem o to, o verbo que vai na frente dele, ele vem normal. O que é normal? Então, used to it. Né? Não coloco S, não coloco nada no it, porque used to, aí já vem um verbo, né? Então, I used to go to bed at midnight. Então, eu costumava ir à cama à meia-noite, né? Hoje eu vou para a cama 9 horas, que senão não dá conta do outro dia, né? Então, aqui eu estou falando de hábitos que já se foram, já aconteceram, não acontecem mais no presente. Por quê? No presente eu faço de outra forma. Agora, professora, mas se eu quiser falar de um costume que eu não tinha, né? Alguém está conversando comigo, eu quero falar que eu não fazia isso. Então, é só negar o used to. Se ele fala de passado, qual que é o auxiliar do passado? Didn't. E se eu coloco didn't, o que acontece com o verbo? Não tem D, né? Então, I didn't used to drink coffee at night, but now I do. Essa é uma forma de falar um costume que eu faço agora. Então, eu não costumava beber café à noite, mas agora eu bebo, né? Isso é ruim porque daí eu não durmo. Agora, eu também posso perguntar para alguém sobre o costume que ele tinha no passado. Para isso, eu vou fazer uma pergunta. Se eu quero questioná-lo, eu vou criar uma pergunta. E como ela se trata de passado, auxiliar did no começo da pergunta antes do sujeito, use sem D. Então, did you used to play tennis when you were a kid? Então, você costumava, né, jogar tênis quando você era criança? Yes, I was a rich kid, so I used to play tennis every day with my friends. Eu era uma criança rica, então eu costumava jogar tênis com meus amigos todos os dias, certo? Então é só assim, a questão de focar, de lembrar e não se esquecer que quando a gente fala de used to, nós estamos falando de ações passadas, eu costumava, né? Eu fazia, e não confundir, porque a gente tem muito esse costume de confundir com usos diferentes. A gente fala assim, used to significa costumava. Então, se eu for falar costumo, eu vou usar used to? Não, não é assim, eu já vou falar sobre isso, tá? Então, vamos à lousa. Então, nós temos aqui, de novo, né, minha questão do foco, hábitos passados. Frases com used to não precisam ser acompanhadas por advérbios de frequência, mas eles podem ser incluídos para ênfase. Então, se você quer enfatizar que você sempre fez aquilo e que hoje não faz mais, você pode usar a palavra always, né? I always used to be late for school. Então, eu estou enfatizando que eu sempre costumava estar atrasado para a escola, né? E por isso levava bronca lá na escola. Aí,
eu tenho a questão do hábito no presente, né? Já que eu fiquei falando, que a gente não pode usar o use to para o presente, então o que que eu uso, né? Então, não existe a forma use to no presente, que seria para se referir a uma ação, né, no presente. O use to é uma expressão utilizada para ações passadas, que costumavam ocorrer com frequência. Mas, se eu quiser falar de um costume que eu tenho no presente, então, um costume presente, eu vou usar os advérbios de frequência do presente, que é o quê? Sometimes, então, I sometimes play soccer. I usually check my mobile to see if anyone's left me a message. Então, eu normalmente checo meu celular para ver se alguém me deixou uma mensagem. Então, a gente usa os advérbios de frequência para falar de um costume presente, que é diferente de eu falar de um costume passado, né? Então, before I had a car, I used it to cycle to work. Então, antes de eu ter um carro, eu costumava pedalar para o trabalho, né? Então, não pedalo mais, porque agora eu tenho um carro. A gente subiu de vida e tem um carro. Aí tem outros usos que envolvem o use to, que é quando eu vou falar, por exemplo, de algo que é familiar. O que é algo familiar? Né, eu coloquei aqui que eu estou acostumado a fazer. Então, quando eu estou acostumado a fazer certas coisas, tanto no passado quanto no presente, eu vou usar o use to. Então, Sarah used to drink 8 glasses of water every day. Então, a gente pode fazer esse uso, tá? Eu costumava jogar vôlei. I used to play volleyball in high school. We always used to go out on Friday night. E, por fim, aqui nós temos essa questão do uso, né? Eu coloquei lá, mas na verdade é esse exemplo aqui, que é familiar, né? Que eu estou acostumado a fazer. Então, nesse caso, se eu estou acostumado a fazer, aí eu vou usar o verbo to be. Então, I am used to living alone. Além disso, vou colocar o ing no verbo depois do to, que lembra que quando é um costume no passado, eu não mudo o verbo que vem depois do to. No caso, quando eu vou dizer que algo é familiar, eu, além de colocar o verbo to be aqui, eu tenho que pôr ing no verbo lá, né? Então, I am used to living alone, quer dizer que eu me acostumei a morar sozinha. E temos a questão do to get. Aqui eu estou falando que eu estou me acostumando a fazer isso. Eu não me acostumei ainda, né? Eu estou me acostumando a fazer certas coisas. Então, it takes time to get used to, né? Leva tempo para se acostumar, ok? Então, used to simplesmente indica ações, né, que eu costumava fazer, que eu costumava no passado. O verbo to be com ing no verbo depois do used to é algo que eu acostumei a fazer. E esse get used to é porque eu estou me acostumando a fazer certas coisas. Feito? Para finalizar essas nossas discussões de hoje, nós vamos falar agora dos intensity verbs, dos advérbios de intensidade, né? Então, lembra que lá no começo, quando eu apontei as discussões dessa aula, eu deixei bem claro que quando a gente vai falar da questão de advérbio, né, principalmente dessa questão de frequência, de intensidade, que é o nosso foco agora, a intensidade, a gente precisa tomar cuidado para não ficar traduzindo eles. Por quê? Se a gente for procurar no dicionário, qualquer um dos advérbios de intensidade que eu vou discutir agora com você, você vai ver que no dicionário as traduções são completamente quase iguais. São super parecidas uma com a outra. Então, isso vai nos confundir. Então, se eu ficar focado nessa questão de preciso traduzir, preciso saber o que significa essa palavra, no advérbio de intensidade não vai dar muito certo.
tá? Vai confundir ainda mais os seus neurônios, eles vão começar a brigar e não vai dar muito certo. Então, vamos à lousa conhecer quando a gente usa e o porquê que eu estou falando nessa questão da tradução. Então, você pode notar, eu coloquei vários exemplos aqui. Inclusive, foram tirados do livro da disciplina. Então, você pode notar que o tamanho do advérbio, ali na minha imagem, ele aumenta conforme o maior grau que seu uso adiciona a palavra, que está sendo alterada. Extremely expressa um grau maior que very, que, por sua vez, expressa um grau maior que pretty, maior que rather, maior que quite, maior que fairly e maior que bit, né? Então, aqui, vocês podem ver que a ordem que as palavras aparecem, o tamanho delas, indica a intensidade. Então, quanto maior a palavra, né, mais intenso ele vai tornar aquele adjetivo que vai vir seguido dele, né? Ou até aquele substantivo, tudo depende do que eu estou falando, certo? Então, como você viu ali, quanto maior na minha imagem, mais intensidade. Aquilo que eu falei, tá? Eu, professora, prefiro traduzir. Eu quero procurar no dicionário, eu quero saber o que significa. Procura, pesquisa o que significa, mas não foca nisso na hora de usar, tá? Para você não se confundir e não fazer usos errados. Né? Às vezes você quer dizer uma coisa, você acaba usando o outro e a pessoa entende nada a ver com o que você falou, vira uma bagunça de comunicação, né? Então, vamos voltar à explicação. Aqui nós temos um exemplo para entender melhor, né, isso que eu estou falando. Então, I'm pretty competitive with these guys. Então, eu sou muito competitiva. Aí eu tenho a frase de baixo. Fairly sport followers are firm in male cultural values. Então, aqui, muitos seguidores do esporte. Tem uma outra tradução aqui que eu acho legal, razoavelmente. Fica tão feinho a gente falar razoavelmente, né, os seguidores do esporte, né? Agora aqui, I got quite better and I began to look around me. Então, eu fiquei aí consideravelmente melhor. Não é estranho? Então, eu poderia falar, eu fiquei bem melhor, né? Para traduzir faz mais sentido. Então, por isso que eu falei, no inglês, difere eu usar um do outro, né? Então, se eu estou usando rather aqui, quer dizer que a intensidade é menor do que aqui quando eu usei o pretty, certo? Então, vamos tentar focar nessa questão desse uso dos advérbios. Eu falo muito isso no advérbio de frequência também, por causa do sometimes, do usually, né? A tradução deles são muito parecidas, né? Podem confundir a gente. Então, nesse uso, nesse contexto, se você tem essa necessidade de traduzir, traduza com base naquele contexto que você está lendo na frase. Que nem eu falei lá, né? Era o do quite. Isso, no quite, a gente tem lá consideravelmente. Mas naquela frase que eu mostrei para você, faz todo sentido eu traduzir como bem, né? Como bastante. Então, faz a sua tradução de acordo com aquele contexto que está lá, tá? Tenta não ficar traduzindo ao pé da letra essas palavras, né? Na sua cabeça, em inglês, você sabe que aquela intensidade é maior ou menor. Mas na hora de traduzir, você faz o melhor que cabe naquela frase. Feito? Voltando à lousa. Agora, nós temos a questão, já que a gente está falando de adjetivos, né? O uso do enough. Então, nós temos aí, deixa eu só apagar que ficou feinho o meu círculo, né? Do enough. Então, ele pode ser usado depois de um adjetivo ou advérbio, para mostrar que a quantidade é correta. Então, presta atenção que o enough pode ser usado depois de um adjetivo ou advérbio. Depois, né? Então, this house is big enough for us. Aqui nós temos adjetivo, depois o enough. Então, essa casa é grande o suficiente para nós, ou é suficientemente grande para nós. Né? She isn't speaking, aqui deu um errinho aqui, ó. She isn't, deixa eu só arrumar aqui, peraí. Speaking loudly enough. I can't hear her. Então, ela não está falando
autossuficiente, né? Eu não posso escutá-la, certo? Então, a gente sempre vai usar o enough depois de adjetivo, depois de advérbios, nunca antes, tá? Na hora de traduzir, pode ser que você traduza antes, mas mantenha essa escrita no inglês. Feito? Finalizando, vamos lá ao slide. Então, nós temos aqui a questão dos verbos que podem ser usados como substantivos também, né? Então, os verbos, a gente sabe que eles descrevem ações. Então, usamos os verbs para descrever o que os nouns, os substantivos fazem. Então, o substantivo monkey, né? Os monkeys peel bananas. Então, eles descascam a banana. Monkeys eat bananas. Monkeys love bananas. Então, peel, eat e love são verbos, né? Que é descascar, comer e amar. Os nouns, que são substantivos, dão nomes às coisas. Então, Abraham Lincoln, vampire, Antártica, couscous, love, indigestion, liberty and painting. Então, é tudo nome de alguma coisa. Aí nós temos a questão que certas palavras podem ser verbos e substantivos. E para a gente entender essa diferença, a gente precisa traduzir. So, for example, if we're going fishing, you need bait. Você vai precisar de isca. Once you find an earthworm, né, uma minhoca, uma isca, you can use it to bait your hook. Você pode usar ela como isca no seu gancho, lá no seu anzol. If it is hot while you were fishing, you might get thirsty for a drink. Então, se ficar calor enquanto você está pescando, você pode ficar com sede, né? Querer uma bebida. If you brought drinks in a cooler with you, se você trouxer bebidas com você no cooler, you can drink the drink that you brought. Então, você pode beber, verbo, a bebida, substantivo que você trouxe, né? Então, como você pode ver aí, então a gente tem aí uma palavra que ela é um verbo e é um substantivo. Até no começo da aula eu dei o exemplo da questão do book, né? Então, o book pode ser livro, mas pode ser reservar um quarto no hotel também, por exemplo. Vamos colocar agora em prática, no exercício, a expressão do used to, feito? Então, vamos lá ler esse exercício, ok? Trouxe aqui algumas frases. Então, eu tenho aqui one, two, three and four sentences. Eu quero que você leia cada uma delas e depois são alguns comentários que foram retirados dos boletins de pessoas famosas. Você vai utilizar essas sentenças com used to para falar sobre cada comentário. Então, você vai pegar cada frase dessas e vai escrever a mesma informação que ela está falando, mas usando a expressão do used to. Feito? Então, 2 minutos aí, né? 1 minuto, para que você faça essas sentenças e eu volte corrigindo, ok?
Então, eu deixei você aí com algumas sentenças, certo? E eu pedi para que você utilizasse a mesma informação que está em cada sentença e reescrevesse essa frase usando a expressão used to. Vamos ver como ficaram essas frases. Então, aqui nós temos, né? Na sentença, she must try to be less emotional with others. Nós criamos, she used to cry a lot at school, que é do Boletim da Princesa Diana. Na segunda, nós tínhamos lá, he may be somewhat eccentric. Então, ele parece meio excêntrico, diferente, né? Do George Bush. Então, he used to be a little strange. Então, ele costumava ser um pouco estranho. No 3, nós tínhamos lá, Jack can seldom locate his possessions, né? O Jack, de vez em quando, aí, ele tem mania de perder tudo que ele possui, né? Isso é do Kennedy. Então, he didn't used to be very organized, né? Ele não costumava ser muito organizado. E, por fim, a 4, he is a clown in class and wastes other pupils' time. Então, ele é um palhaço na sala de aula e gasta, né, o tempo dos outros alunos, né, fazendo palhaçada, provavelmente. Esse é o comentário no boletim do John Lennon. Então, he used to make the other children laugh. Né, ele costumava fazer as outras crianças sorrirem. Então, como você viu, a gente tem ações que aconteceram no passado, que por certo motivo não acontecem mais no presente, e por isso a gente fala que são coisas que as pessoas ali no caso costumavam fazer. Por isso que a gente conseguiu fazer essa transformação da afirmação que nós tínhamos para uma nova afirmação com used to. Ainda, né, pensando nesse uso de used to, am used to, do be used to e do get used to, nós temos agora uma discussão sobre esse assunto, feito? Então vamos à lousa. Aqui eu coloquei, né, um trecho, um parágrafo que usa essas três expressões, que é o used to, o be, cadê o be? Used to e o get used to. O que eu quero? Eu quero que você leia esse parágrafo e tente me responder. É fácil traduzir as expressões em destaque? Então, eu vou dar novamente aí 2 minutos, né, para que você reflita sobre essa leitura e eu volto com essa discussão com você. Feito? Então, por que eu trouxe esse parágrafo para você com tantas expressões, né, diante das expressões que nós discutimos, né? A questão é pensar, toda vez que a gente for traduzir, algumas palavras, nesse caso, as expressões que usam used to, às vezes a gente consegue traduzir a forma como elas realmente são, que elas realmente significam. Mas vai existir momentos que a gente vai precisar adaptar esse uso, certo? Aqui nesse parágrafo, o bom é que em todas as situações, realmente a gente consegue encaixar a tradução que elas têm, que elas possuem, certo? Então vamos à lousa só para a gente poder ter essa ideia. Então vamos lá, ó.
Então, I couldn't get used to the weather, né? Então, when I first came to London, I couldn't get used to the weather. Né? Então, quando eu vim pela primeira vez para Londres, eu não pude, o quê? Me acostumar com o clima, né? Lembra que o get used to, quando a gente usa ele, é porque algo ainda está, eu estou me acostumando a algo, ainda não consegui me acostumar àquilo, né? Agora aqui, but after 3 years, I guess I am used to it now. Então, mas depois de 3 anos, eu acho que eu estou acostumada agora. Então, quando eu uso o verbo to be com used to, quer dizer que eu me acostumei já àquela situação, né? Agora, aqui vamos para o used to. Ó. On the other hand, por outro lado, English food isn't so strange for me, né? A comida inglesa não é tão estranha para mim. As I was already used to my English husband's cooking, né? Por conta de eu já ser acostumada, né? No passado, eu me acostumava a comer a comida do meu marido inglês. A comida que ele fazia, certo? Então, todas essas expressões com used to significam coisas diferentes, mas é fácil da gente adaptar aí quando a gente tem um contexto. Agora, vamos finalizar nessa nossa discussão por meio da nossa revisão final, ok? Então, vamos à lousa para ver os pontos que foram discutidos. Então, nós temos aí, nós vimos, discutimos, né, apontamos que nós utilizamos o past perfect para indicar ações passadas que ocorreram antes, né, de outras ações. Os advérbios de intensidade são utilizados para indicar o grau do adjetivo que o segue. Então, quão intenso aquele adjetivo é. O past perfect continuous é usado para enfatizar a repetição ou a duração de uma ação no passado, anterior a outra ação também no passado. Então, tanto o past perfect quanto ao past perfect continuous, nós estamos nos referindo a ações passadas e que ficaram no passado, né? E não usamos os stative verbs com past perfect continuous. Nesse caso, usamos a estrutura do past perfect, que são aqueles verbos que eu comentei com você, que não aceitam de maneira alguma, né, o uso do ing no verbo. Nesse caso, a gente tem que passar, não usar o past perfect continuous, mas sim usar o past perfect simplesmente. E além disso, nós falamos também da questão do uso dos verbos, né? Das palavras que podem ser verbos e substantivos. Que nem nós vimos lá no exemplo, né? I brought a drink to drink, né? Eu trouxe uma bebida para beber. Temos também a questão do book, né? I have a book. Ou I booked a room in a hotel, né? Eu reservei um quarto em um hotel. Então, existem não só essas, né? Essas são as que eu estou dando de exemplo, mas existem aí outras palavras em inglês que podem ser usadas como substantivos e como verbos também, né? E além disso, claro, a estrutura do used to que a gente tanto discutiu, que eu trouxe aí 2 exercícios pela questão de a gente pensar, né, nesse uso e nessa questão da tradução, né? Se eu quero pensar, porque a gente sabe que tem gente que é presa, né? Que tem gente que ainda depende dessa questão de traduzir para o português. Então, se eu preciso traduzir essas frases para o português, se eu preciso focá-las, né, no português, como que eu vou fazer isso, né? Então, a gente tem que ter essa ideia do contexto, como você pode ver, né? Fica mais fácil eu pensar no que elas significam, apesar de serem parecidas, quando elas estão no contexto, né? Quando elas estão soltas em frases, em exemplos, nem sempre fica claro o que ela quer dizer, né? Então, por isso que é importante a gente compreender esse contexto. No caso do past perfect e do past perfect continuous também acontece isso, de eu ter essa ideia do todo para eu poder entender como, né? O que isso quer dizer em português. Feito? Agradeço demais a sua participação, a sua presença nessa aula, né? Espero aí que tenha sanado todas as suas dúvidas, estude bastante o material da nossa disciplina e nos vemos na próxima aula, ok? See ya!